Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados e amadas de Deus, alguns elementos desse texto que ouvimos, que a liturgia coloca hoje diante de nós. Jesus vai de barco para um lugar deserto, afastado. A multidão sabe e a multidão vai então para o encontro de Jesus. E ao sair da barca, Jesus vê a multidão. E qual é a atitude de Jesus? Jesus encheu-se de compaixão pela multidão e curou os que estavam doentes. A compaixão é uma atitude bonita, é a atitude de Jesus em tantas situações, é a atitude que move Jesus a agir em tantas situações. A compaixão é a capacidade de descer até onde as pessoas estão, é a capacidade de comover-se com as pessoas, é a capacidade de descer até a situação onde as pessoas estão e agir. A compaixão é o que leva em tantos momentos Jesus a agir. Jesus tem compaixão, Jesus cura os doentes. Então, a tarde já está caindo. Qual é a atitude dos discípulos? Despede as multidões para que possam ir aos povoados para comprar comida. A atitude dos discípulos é uma atitude bem humana. Despede as multidões para que elas possam comprar comida. Ao contrário, a atitude de Jesus é outra. O que Jesus diz? Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus provoca os discípulos e os discípulos respondem para Jesus: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. A atitude dos discípulos, amados e amadas de Deus, é a atitude humana, é a resposta humana àquela situação, a situação da multidão que precisa comer. A tarde já está caindo. A atitude de Jesus é outra, é a atitude de Deus. Jesus então disse: trazei-os aqui. E Jesus então pega aqueles 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Este gesto, amados e amadas de Deus, Jesus também o repetirá na última ceia. Quer dizer, esse gesto mostra que essa multiplicação dos pães que Jesus fez remete a um outro alimento que Jesus vai dar à multidão, que Jesus vai dar ao povo, que Jesus vai dar a todos nós: a Eucaristia. Mas aqui Jesus multiplica os pães. Jesus mostra que o pouco, mas o pouco olhado na perspectiva de Deus, o pouco olhado numa atitude de fé, o pouco se torna muito. Jesus então multiplica os pães e toda a multidão come. E diz o texto do Evangelho: recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 é o número eclesial, os apóstolos são 12, 12 é o número da Igreja. 12 relembra que este alimento é alimento de todos nós. A Eucaristia é o alimento de todos nós. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude sempre a olharmos as coisas segundo Deus, não termos um olhar simplesmente humano diante das realidades, diante das coisas.
Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.